Queridos, a paz do Senhor Jesus, quero comentar aqui um pouco hoje sobre Provérbios, capítulo 14, e os primeiros 3 versículos, de 1 ao 3. Vamos entender um pouco o que está falando a palavra de Deus. Então, versículo 1 diz assim: toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia do seu caminho o desprezará. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conserva pelos seus próprios lábios. Então vamos entender um pouco aqui agora sobre o que a Bíblia vai falar quando fala sobre a mulher sábia. O que significa uma mulher sábia, biblicamente falando? A Bíblia deixa bem claro, melhor dizendo, que existe duas condições aqui: a mulher sábia e a mulher não sábia. É a mesma coisa se você for olhar Mateus 25, onde vai falar sobre as 5 virgens prudentes e as 5 virgens imprudentes. Certo? Então aqui a Bíblia está falando o seguinte, que a mulher sábia, que toda, a expressão da palavra é toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Nós olhamos no nosso tempo, porque no tempo que já se foi, as mulheres era aquilo que muitas pessoas se comentaram, e o que é baseado no que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a mulher, ela tem que ser submissa ao seu marido. Não é que a mulher é escrava do marido, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a mulher tem que ser submissa ao seu marido em tudo. Em tudo, vós mulheres, obedecei os vossos maridos. Porque isso é uma condição de Deus para a mulher. Por quê? Porque quando Deus criou a mulher, porque primeiro a Bíblia diz que Deus criou o homem. Mas como Deus criou o homem, depois Deus criou todos os seres vivos, tanto de ave como, enfim, todos os seres vivos, para que você entenda. Então, Deus criou já macho e fêmea. Mas o homem não, o homem foi diferente. A Bíblia fala que o homem é uma obra-prima das mãos de Deus. Ou seja, Deus fez o homem por primazia. Então Deus primeiro fez o quê? Deus criou o homem e Deus criou todos os seres vivos, macho e fêmea. Mas para o homem não havia companheira. E o que Deus fez? Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora para que esteja com o diante dele. Ou seja, esteja ao seu lado, ao lado do marido. E que seja uma pessoa que vem trazer para o homem alegria e que os dois vão viver bem. Então, não é que Deus criou a mulher para ser escravo do homem. Não é isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus criou a mulher para ser companheira, adjuntora, auxiliadora. A adjuntora, auxiliadora não manda, ela é mandada. É a ordem de Deus essa, que a mulher submete ao seu marido e que ela seja fiel ao seu marido. Tudo aquilo que a mulher quer fazer, primeiro passo, ela tem que falar com o seu marido para depois ela tomar uma atitude. Atitude primeiro, que quando se fala da mulher que não é crente, aí muda um pouco, porque hoje o mundo está de perna para baixo, de cabeça para baixo e perna para cima. Mas quando se fala sobre as pessoas que temem a Deus aqui, como nós lemos, que aquele que é sábio, ele se conserva pela sua sabedoria dos seus lábios. Mas aquele que é tolo, ele se destrói pela soberba do seu lábio. Então o que acontece? Quando a mulher, ela é mulher cristã de verdade, falando cristã de verdade, não estou falando meia boca, não, mulher crente, fiel, que entende o que está escrito na Bíblia, ela submete ao seu marido, porque ela se submete primeiro a Deus e depois o marido. E Deus não criou a mulher para ser escrava do marido, Deus criou a mulher para ser adjuntora, auxiliadora, companheira, mas ela tem que se submeter ao marido. A mulher não pode fazer o que ela quer sem falar com o marido.
porque dá problema, e Deus não aceita isso. No nosso tempo está vivendo isso. Por que que muitas mulheres ficam clamando aí que não tem homem, e que precisa de um marido, que ela está abandonada, e que ela não conseguiu ninguém, e que o homem não quer? Por quê? Porque as mulheres querem ser autoritárias, a mulher quer mandar no marido, como se fosse uma pessoa que estivesse lá na empresa e o encarregado chega e faz, você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, faz tudo aqui. Faz tudo aqui, porque aqui é a ordem, eu te dou a ordem. Não. Lá na empresa, agora na sua casa, o seu marido precisa ter o teu respeito, porque se você respeitar o seu marido, automaticamente ele vai te respeitar. Nenhum homem desrespeita a sua esposa se ela respeitar o marido. A não ser que o cara seja um tranqueira, como se diz por aí, um cara que não entende nada, mas dentro da norma, todo marido que a mulher submete a ele, que a mulher vai fazer e fala para ele, então esse marido aumenta mais o seu amor pela sua esposa, porque ele sabe que ela está fazendo aquilo que Deus quer. Eu já conheci uma pessoa que ela comprava as coisas escondidas do marido e colocava na casa do vizinho. Isso não é um papel de uma mulher fazer, é errado. Então, aqui a Bíblia está falando que toda mulher sábia edifica a sua casa. Por quê? Que a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto a tola derruba com a sua própria mão. É isso que eu estou tentando explicar. A mulher sábia, ela se mete a Deus e ao marido. Então ela vai, e os seus filhos. Então ela vai cuidar de casa, ela vai fazer aquilo que é para ser feito, e ela vai ser honrada pelo seu marido e pelos seus filhos. Agora, quando a mulher é tola, que ela derruba a sua casa, a sua honra, aquilo que era para ser bom vai ser ruim, é porque ela é tola, ela quer estar no lugar do marido, quer mandar no marido, e por isso que muitas mulheres hoje ficam só e querem arrumar alguém e não conseguem. E isso é o que a gente vê muitas pessoas falando. Está entendendo? Então, esse é o grande problema. Mas quando a mulher ela é tola, ela derruba com as suas próprias mãos, fazendo aquilo que não deveria fazer. E então, por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola, imprudente, que quer ser autoritária, mandar no marido, gritar com o marido, ela derruba com as suas próprias mãos. Aquele lar que era para ser um lar edificado é um lar destruído. Depois fala assim: na boca do tolo está a punição da sua soberba, mas os sábios se conservam pelos seus próprios lábios. Então está aqui, a mulher que ela não é sábia, ela é tola, ela é soberba, ela quer mandar. Mas a mulher que ela é sábia, ela edifica a sua casa, e ele está falando que ela se sustenta pelos seus próprios lábios, porque ela vai fazer somente aquilo que a Bíblia ensina. Por isso é que a mulher que não é sábia, ela com a sua própria soberba, ela quer mandar, ela quer fazer aquilo que ela acha que ela deve fazer, e que não tem que obedecer o marido. Isso se chama soberba, isso se chama tolice, tolo. Por isso é que muitas mulheres que querem ser autoritárias, muitas delas perdem a vez de ser feliz e não será feliz por causa da sua autoridade, que ela não tem, mas ela quer possuir autoridade. E aí é onde ela se torna uma mulher tola, uma mulher que derruba com as suas próprias mãos a sua casa. Então é o que nós vemos nos nossos dias acontecendo, muito dessas coisas no nosso tempo. Por causa disso mesmo é que acontece tudo isso, porque as pessoas não estão de acordo com a palavra. Então o sábio, ele, pela sua sabedoria, dos seus lábios, ele se conserva. Mas o tolo, pela sua tolice dos seus lábios e pela sua soberba, ele se derruba. Veja bem, toda mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia e piedosa faz do seu lar um lugar de refrigério e de paz e de alegria, ao passo que a mulher imprudente descuida da sua casa e da sua família. Agora entende o que a Bíblia diz. A Bíblia, ela não deixa ninguém confuso. A Bíblia deixa todo mundo sabendo ou sim ou não. Isso é em todo o sentido. Então está falando que a mulher sábia,
ela é aquela que cuida do seu lar, do seu marido, dos seus filhos, da sua posição na sua casa. Ela faz tudo aquilo que é necessário. Inclusive eu vi uma mulher falando, ela é uma mulher jovem, tem uma filha, e ela fala que as mulheres que são casadas, que faça o melhor para o seu marido, porque ela não tem marido. Gostaria de ter um marido e não tem. E é uma mulher jovem. E por que não tem? Não tem, talvez seja isso, mas só que é o seguinte, o que a Bíblia está falando aqui é que todas essas mulheres que são tolas, ela derruba com as suas próprias mãos aquilo que era para ser edificado. Então a mulher que ela é sábia, a Bíblia está falando, que ela cuida da sua família, ela cuida do seu lar, enquanto que a outra que não é sábia, ela derruba com as suas próprias mãos, ela é imprudente, ela não cuida da família, ela esquece da família, ela fica talvez, quem sabe, na rede social dia e noite e não cuida da casa, não cuida do marido, não cuida dos filhos. E isso atrapalha a vida conjugal da pessoa. E talvez seja por isso que muitas mulheres querem o marido e não tem. Então, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Tá bom? Fica aí essa palavra de hoje. E é para você entender que a Bíblia fala sobre a mulher sábia e fala também sobre a mulher não sábia. Fala sobre a mulher humilde que cuida do seu lar, do seu esposo, dos seus filhos, da sua casa, e fala daquela que esquece da sua família, esquece como se ela não tivesse marido, esquece como se ela não tivesse filho, e aí é onde as coisas não vai bem, tá bom? Fica a palavra de hoje aí, meu abraço e até o próximo vídeo.